Olá, tudo bem? Roberto Nunes aqui no Autos e Motos, aqui abrindo a semana das lives do Facebook do Aratu Online. E hoje a intenção é desmistificar um tema bem importante para quem gosta de carro, para quem trabalha com carro, porque assim muitas pessoas não sabem como funciona uma bateria. E a vela? Você sabe qual é o funcionamento? Como funciona? Quais são os itens que terminam influenciando aí no bom funcionamento de um veículo e de uma moto? Aqui no estúdio eu estou com Carlos Santos, da NGK, uma empresa japonesa que já está no Brasil há um bom tempo e que trabalha também com velas. A primeira pergunta, Carlos Alberto, é sobre o funcionamento e quais são os problemas que podem acontecer em um veículo caso a vela não esteja em bom contento, em bom funcionamento no carro. Bem, bom dia aos ouvintes, aos telespectadores. É uma honra estar aqui participando do Autos e Motos com o Roberto. Primeiro, a gente precisa desmistificar a relação que existe com relação à quilometragem da vela. Hoje, muitos usuários, donos de veículos, eles têm o hábito de apenas associar a quilometragem ao óleo. Exemplo, todo dono do carro sabe que a cada 10 mil quilômetros ele precisa trocar o óleo do veículo. Com relação a outros componentes do veículo, que também sofrem desgaste, como a vela de ignição, ninguém sabe, na verdade, de fato, quando trocar. Então, qual o malefício de se usar uma vela além da vida útil dela? Uma vela, normalmente, ela dura entre 30 e 40 mil quilômetros. Então, se você esticar demais, você vai ter consumo de combustível, você vai ter pode perder a sua bobina de ignição, você pode perder um cabo, você pode ter falha de ignição. Então, existe uma série de malefícios que traz a não troca da vela no período correto. A vela, para uma pessoa que não entende tanto de veículo, é o componente, sem esse componente o carro não anda. Por quê? É o que provoca a explosão na câmara de combustão aí, como está sendo colocado aí nessa ilustração aí, para que você tenha um combustível dentro de padrões exigidos pelas montadoras e que não superaqueça, nem também trabalhe com aquecimento abaixo. Qual é a função exata da vela aí, para que você explique direito essa função aí para quem está do outro lado, quem tem carro, quem tem moto, né? Bem, qual é a função da vela? A vela, ela tem a função de transformar energia em centelha. Ou seja, você tem uma bateria que gera algo em torno de 12 volts, 12 a 14, e essa energia é transmitida a uma bobina, que é um transformador, que eleva a tensão para algo entre 30 e 40 mil volts, que a vela ela transforma essa alta tensão numa centelha que faz a queima do ar combustível. Uma vela desgastada, naturalmente, vai influenciar na parte mecânica do veículo, como também em componentes elétricos? Com certeza. Uma vela desgastada, ela pode gerar uma série de problemas no carro. O principal é o consumo de combustível, que já visto que o combustível está muito caro hoje. Então, um carro que faz em média 12, 13, 14, vai fazer 6, 7. Inclusive, ele também interfere na segurança do veículo, segurança veicular. Porque se você precisar, às vezes, de força para ultrapassar, subir uma ladeira, e a vela estiver muito velha, vai ter falha de ignição. Ou, havendo uma falha, você pode até perder força, perder torque, a força do motor. Então, a vela é um componente essencial no funcionamento do veículo. Naturalmente, hoje, a plataforma de combustível do Brasil é flex. Devem existir velas para motores flex, motores diesel, e agora, com essa possibilidade aí de você ter esses motores híbridos e elétricos, são velas diferenciadas. Como é que a indústria está se adaptando a esse novo momento aí da mobilidade e da oferta de carros com motores menores, né? Esse tal downsize aí, que são motores 1.0 ou 1.4, mas com a capacidade volumétrica grande, com potência, com torque. Quais são os tipos de velas que são ofertadas no mercado, até no mercado de reparação? Porque quando se compra um carro
0 quilômetro, a vela está ali. Na hora do desgaste, você tem que procurar uma empresa ou uma loja que faça essa substituição. Bem, com relação a tipos de vela, nós temos hoje praticamente 2 tipos de velas. As velas resistivas comuns e as velas especiais de metais nobres. São velas de tipo irídio ou platina. Então, com a modernização, o downsizing, como o Roberto falou, isso é a modernização, isso é uma coisa que está vindo e que é uma realidade hoje. Então, essas velas de metais nobres atendem essas novas perspectivas dos novos motores downsizing. Para motores a diesel, como você falou, existe também uma vela. Existe uma vela aquecedora, que é o glow plug. Porque o diesel ele queima... Tem um turbo compressor, né? Isso. O diesel ele queima por combustão espontânea. O motociclo Otto, gasolina, flex ou álcool, ele queima por uma centelha gerada por uma vela. Então, a vela no diesel ela tem a função de aquecer. Apenas motores 4 cilindros. Nos motores maiores diesel, ciclo diesel, não tem vela. O próprio diesel queima sozinho. Hoje é fácil fazer uma indicação assim, tipo, hoje eu tenho um carro flex ou gasolina 2.0 ou um motor menor 1.0. Há uma indicação, essa vela daqui é para o motor 1.0 e essa daqui é para o motor 2.0 a gasolina? Cada motor ele requer uma vela específica. Roberto, para você ter uma ideia, você sabe quanto tempo leva para a gente desenvolver uma vela para um motor? Na indústria? Exato. Olha, como eu acompanho a indústria, eu sei que o tempo ele deve ser 5 a 10 anos, a depender do componente. Isso. É uma pergunta que eu lhe fiz e me perdoe, você como jornalista inverter um pouco, apenas com uma pegadinha. Hoje a gente recebe um projeto e a gente leva cerca de 1 ano para desenvolver uma vela. Ou seja, o motor ele fica na bancada e a gente fica estudando até desenvolver a vela específica para aquele motor. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque muitas pessoas, muitos donos de veículos, eles têm o hábito de achar que a vela é um componente comum. E não é. Pra gente, cada motor ele tem a sua vela específica e a indústria leva algo em torno de 1 ano, entre 10 e 15 meses. Geralmente, Carlos, o projeto de um carro, aí eu vou explicar a minha resposta. O projeto de um carro, ele dura às vezes 5 anos para que ele chegue do mercado com um planejamento devido. Lógico que tem toda a cadeia produtiva por trás aí que termina desenvolvendo em paralelo também, né? E assim, só para ressaltar, vou aproveitar aqui o gancho e falar, nossa empresa hoje já está no mercado há 60 anos, praticamente nós somos a NGK, é a maior indústria de velas hoje do globo terrestre, tá? Nós temos tecnologia, pleno domínio em termos de ignição. Hoje nós desenvolvemos velas, cabos, bobinas, todo o sistema de ignição, o gerenciamento da ignição, todo a NGK detém essa tecnologia. E com relação a novos desenvolvimentos, a NGK ela tem se modernizado também e tem estado atenta a essa tendência de mercado, que são os carros híbridos, os carros full electric, né, que são totalmente elétricos. Existe uma matéria que algumas montadoras daqui a 5, 10 anos não vão mais produzir ciclo Otto. Na Europa já é uma tendência, né? Exato. Bem, perfeito. Autos e Motos é uma parceria com a Aratu Online. Se você quiser assistir esse programa, você pode ir no Aratu Online, no site ou no meu próprio site, autosimotos.com. Agora você vai assistir uma matéria que eu fui há 10 dias atrás no lançamento do Fiat Argo, uma versão aventureira chamada de Trekking. Confira aí a matéria. Autos e Motos TV! Autos e Motos aqui no interior de São Paulo, em mais um evento, em mais um lançamento, agora um evento da Fiat apresentando o Argo Trekking, o Argo Aventureiro, e aqui ao meu lado Ricardo Dilcer, o homem da parte técnica, o consultor técnico da Fiat, da FCA. Dilcer, mais uma novidade aí para o mercado brasileiro, de um carro que já é sucesso no Brasil, no mercado brasileiro aí, despontando aí entre os mais vendidos nesse segmento de hatches compactos, né? Como é que esse carro está chegando no mercado e quais são os atrativos visuais do Argo Trek para o consumidor brasileiro? O Argo hoje vive um momento muito bom. O início do ano está entre os 5 carros mais vendidos do Brasil. O Trekking chega nesse momento
maravilhoso de vendas, né? Onde o Argo agora realmente tem uma participação no mercado importantíssima no segmento dos hatches. E lembrando que nós temos hoje uma família Argo bem completa, tá? Mas faltava um detalhe, faltava um carro aventureiro de fato, um carro que não só visualmente nos remeta a um carro mais robusto, mas um carro que de fato é mais robusto. Esse carro aqui, por exemplo, que a gente está lançando agora, ele é 4 centímetros mais alto do que as versões tradicionais Drive 1.3. Ele tem uma capacidade de transposição de obstáculo, de vão livre, tá? Do solo de 21 centímetros. Você tem uma ideia, já são números perto de SUVs. E a gente mantém ainda uma ótima dirigibilidade, um consumo de combustível contido, tá? Uma facilidade de manobra, porque a gente está falando de um hatch. Então, são coisas muito interessantes, porque com o valor de um hatch, eu consigo comprar um carro com características muito mais robustas do que a grande maioria dos concorrentes que a gente vê no mercado. Um carro que de fato teve um trabalho de engenharia para que ele pudesse levar esse nome Trekking, e um carro que visualmente é bem interessante. E esse visual tem muito a ver com alguns acessórios que foram incluídos aí pela Fiat no Argo, principalmente essa parte de colocar aí essa barra de teto aí para você colocar uma bicicleta, como está aqui exemplificado aqui nesse modelo, e pneus também, pneus uso misto, que é uma demonstração que você pode também botar o carro um pouquinho na lama. Isso é um fator bem interessante, Bob. Nós trabalhamos junto à Pirelli um pneu exclusivo para essa versão. Então, esse pneu parte da família TR, que são pneus de uso on-off-road, tá? Mas com um composto de borracha exclusivo para o Argo Trekking. Isso garantiu para a gente, mesmo com um carro mais alto, a gente vai ter um carro que é muito confortável, um carro que não tem ruído interno, característico, né, de alguns pneus off-road. Então a gente conseguiu manter um conforto acústico muito interessante. É um carro que tem uma estabilidade incrível e a melhor da categoria, tanto no uso do on-road quanto no off-road leve. E é um carro que, de fato, a gente conseguiu ter um apelo visual interessante no off-road light, mas que também entrega performance de handling, de conforto, de segurança no on-road e no off-road. É um carro diferenciado por fora, aos olhos, dirigindo e também por dentro. É um carro bem interessante. E só para fechar, o preço, que eu acho que é o grande atrativo aí nesse segmento de hatches compactos, né? O preço bem agressivo aí, mostrando que a Fiat quer posicionar bem o Argo Trekking no mercado brasileiro. R$ 58.990 é a melhor relação custo-benefício do segmento, disparado. Todos os rivais aí estão acima de R$60 mil. Então nós estamos com uma estratégia muito forte, bem agressiva com relação ao preço, para que a gente possa valorizar o bolso do cliente e a relação custo-benefício. Bem, Autos e Motos e mais um lançamento. Se você quiser também equipar com acessórios, o carro fica bem mais interessante também. Diz aí pelo menos 3 acessórios aí que vocês têm aí para equipar esse carro. Esse carro que está aqui atrás, por exemplo, ele tem rodas de liga leve, ele tem sensor de estacionamento traseiro, as barras de teto, tá? E até esse REC para poder levar a bicicleta. Mas são inúmeros acessórios com a assinatura da Mopar, e o legal de você usar os equipamentos da Mopar é que são equipamentos homologados pela engenharia. Então nada de ficar furando a carroceria, adaptando, são peças, são acessórios que já foram projetados para esse carro e homologados pela engenharia. Então a gente trabalha com um carro com um preço de entrada muito competitivo, e se você estiver disposto a deixar o carro ainda mais personalizado e tiver afim, tem aí a Mopar para te dar todo esse suporte com relação aos acessórios. Bem, Argo, mais uma versão para elevar aí as opções do consumidor brasileiro nesse novo momento da Fiat no Brasil. Apoio GNC Suécia, a revenda Volvo na Bahia. Autos e Motos TV. Bem, esse é um modelo aí, uma versão do Argo que está indo muito bem em vendas. Eu vou pedir Eduardo aí para colocar na tela o balanço de vendas de janeiro a abril. Semana passada foi fechado aí o balanço pela Fenabrave, e o grande líder é o Chevrolet Onix. Os 4 primeiros meses do ano de 2019, 75.140 unidades,
HB20 na liderança, junto com Ford Ka em terceiro lugar aí. Os dois estão rivalizando aí essa segunda posição aí na lista dos mais vendidos aí. HB20 34.738 e Ford Ka, feito aqui em Camaçari, 32.765. Segue aí a sequência o Prisma, né, que é o derivado do Onix, o sedã. Renault Kwid, que mês de abril teve um bom número de vendas no Brasil, mas fechando aí na quinta posição. Volkswagen Gol é muito vendido para frota, né, e locadora também, né? E o Fiat Argo aí, que eu coloquei aí a matéria da versão Tracking, né? Com 23.073 unidades. Jeep Renegade, o primeiro SUV aí na lista dos 10 carros mais vendidos de janeiro a abril de 2019. Na sequência, Volkswagen Polo, que compete com o Argo, e o Jeep Compass, os dois carros da Jeep que são feitos em Pernambuco. Bem, aqui no estúdio eu estou com Carlos Santos, da NGK. Carlos, a gente sabe que o Brasil tem uma frota enorme de motos, né? Semana passada eu trouxe nosso amigo Oswaldo Meron aqui para a gente bater um papo sobre dicas de motociclismo e de como você cuidar da moto. Vela de moto, tem prazos menores também para que seja feita a troca? No caso da moto, a moto ela tem um uso mais severo, porque o motor da moto gira mais. Você tem uma moto, por exemplo, de 125, entre 125 e 200 cilindradas, então o motor gira mais. Então a vela dura menos, porque só tem uma vela. Então, no caso de motos monocilíndricas, normalmente o prazo de troca é entre 3.000 e 4.000 quilômetros. Tá? No Que caso é praticamente, se brincar, uma semana de uso, né? uma semana dá um mês, mais ou menos. No Um mês. motoboy é um mês. Um mês, um motoboy, né? Exatamente. Porque esses caras andam muito na cidade, né? Fazendo entregas. Perfeito. E aí essas manutenções de motos são manutenções mais próximas, Mais né? próximas. E motoboy, ela é considerada um equipamento de uso severo. Tá? Porque a moto era usada quase... Tem motoboy que a moto trabalha 24 horas. De dia ele faz entrega normal e à noite entrega pizza. Então tem moto que em uma semana... Voltando ao universo do veículo, uma vela desgastada, o que é que ela pode causar no sistema elétrico do veículo? Uma vela desgastada, o principal... A ponto fundamental que a gente se pega é no alto consumo de combustível, porque a vela é responsável pela queima da mistura. Então, uma vela velha, ela vai fazer com que force o sistema de ignição e aí, além da queima, da queima deficitária, um dos problemas que tem na vela desgastada também é o alto índice de carbonização no motor. Mas hoje, como o motor flex, se usar etanol, isso é eliminado, né? Perfeito. No caso de quem usa etanol, quem usa GNV mesmo, hoje a frota de GNV em Salvador tem crescido muito, o GNV ele encurta a vida da vela na metade da vida dela. E isso tem sido muito usado pelos motoristas de aplicativos como Uber, né? Exato. E um dia desse eu estava conversando com o motorista falando que ele não se preocupava tanto com manutenção, não. Eu falei, rapaz, se você não se preocupa com manutenção, naturalmente seu carro vai desvalorizar por conta do desgaste de componentes e o combustível, que não é o combustível líquido, que foi projetado pela montadora para o veículo, isso causa problemas sérios de desgaste em todos os componentes, incluindo a vela, né, Carlos? Perfeito seu comentário, Roberto. Muito pertinente. E quando a gente converte o carro para GNV, é uma adaptação. Ele não foi projetado para rodar com aquele combustível. Então, é preciso uma série de mudanças no motor para que ele funcione perfeitamente. Até porque os motores modernos, eles são totalmente gerenciados. Então, quando você converte no gás, a manutenção ela passa a ser muito mais exigida do que a novidade no Brasil é que há 10 dias atrás a Fiat apresentou o Gran Siena com kit GNV, principalmente para quem roda como taxistas ou mesmo como motorista de aplicativos de Uber, né, e outros aplicativos aí. Isso aí é uma demonstração que, como você comentou aí, há um crescimento na procura pelo GNV. Verdade. Hoje,
como o alto custo do combustível, as pessoas têm procurado alternativas mais baratas. Porque, em alguns casos, o carro ele é uma ferramenta fundamental numa família. Então, às vezes, o cara, para ele poder rodar, ele tem buscado outro tipo de alternativa para não gastar tanto, porque o combustível está caro. Aí, o que é que ele faz? Ele converte no GNV e essa conversão ele vai ganhando à medida que vai no uso. Só que é muito pertinente esse comentário seu, porque muitas pessoas convertem no GNV e acham que a manutenção é a mesma. Lê do engano. Quando você converte o carro para GNV, você precisa dar mais manutenção a ele, porque aquilo ali é um combustível adaptado. Bem, Autos e Motos traz pessoas especializadas aqui para a gente alerta, a gente mostra o que tem de novidades no mercado de automóveis e de moto e também faz as ponderações aí em relação à segurança. Eu quero que Eduardo coloque aí a vinheta do Giro de Mercado, que tem eventos que vão acontecer na Bahia e também a campanha Maio Amarelo, que o Autos e Motos está nessa campanha também, a campanha de segurança da Anfávia. Mãe, quando você sair pra beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. A placa de pare é pra gente parar. Pai, andar tão rápido é perigoso. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça, me ouça, me ouça, Me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Bem, Autos e Motos aqui, essa é a parte da mensagem séria que todo cidadão, todo motorista, seja de carro, seja de moto, deve ter em mente que trânsito é algo sério. Bem, rodando aí, existem alguns eventos que vão acontecer na Bahia, esse aí, dia 31 de maio e 1º de junho, 20º aniversário aí em Lauro de Freitas, Encontro Nacional de Motociclistas em Lauro de Freitas, eu vou também. E tem um próximo evento que também é um aniversário aí do Motoclube Os Leões do Asfalto, 15 anos de estrada, né? Isso aí é bom porque esse motoclube é importantíssimo porque é o motociclista cidadão, o motociclista que cumpre normas de trânsito e que se preocupa em sair de casa e finalizar sem acidente. Voltando aqui ao estúdio, eu estou com o Carlos Santos, da NGK, falando de velas. Uma dica básica para o dono do veículo ou da moto saber que a vela está com problema. Bem, a inspeção de vela, a gente recomenda que a cada 10 mil quilômetros, o dono do veículo leve ele, como ele leva normalmente para fazer a troca do óleo, aproveitar a troca de óleo e fazer uma inspeção na vela. Porque muitas vezes a gente pode abastecer o carro com combustível adulterado e esse combustível atacar a vela. Então é imprescindível que você, a cada 10 mil quilômetros, no ato da troca do óleo, você peça ao seu mecânico de confiança que retire apenas uma única vela e dê uma olhadinha nela. Porque aquela olhada que ele der vai dar uma ideia de se você está abastecendo com combustível bom, se não está, se vai precisar trocar de posto, se a vela está oxidando por conta de combustível adulterado, se a vela está desgastada demais, precipitou desgaste por conta de outros fatores. Então, é interessante que a cada 10 mil quilômetros a gente retire a vela. Entretanto, a gente faz algumas ressalvas para as velas especiais. Carros como, por exemplo, no caso da GM, o Onix. Ou não, o top de linha. Ah, o Cruze. Cruze, Equinox, esses carros têm velas especiais. Não há necessidade de tirar a vela. Quem tem um carro top... São dois carros com motor turbo, né? Exatamente. Isso muda? Muda. Carro com motor turbo não precisa tirar a vela. Essa vela ela tem que durar, no caso desses motores modernos, esses 1.4 turbo da GM, da Volks, o Up, por exemplo, eles TSI, têm velas, né? TSI, exato. Eles usam velas especiais. Então, o que é que essa vela é? Ela é uma vela de metal nobre, ela pode usar platina ou irídio, então não precisa retirar a vela. Deixa a vela lá. Essa vela tem que durar até entre 80 e 90 mil quilômetros. Mas carros
a gente sabe assim, a gente está falando de um componente que é interno do motor, mas qual é o indicativo que o carro oferece no dia a dia? Bateu a chave, a ignição não está pegando direito. Isso seria a principal indicativo? Perfeito. Primeiro sinal de que a vela está ruim é a demora na ignição. Muito, muito inteligente sua pergunta. É o seguinte, bateu na chave, o carro demorou de pegar de manhã quando ele está frio, esse é o primeiro start de que a vela está desgastada. Mas aí pode confundir com a possibilidade do tanquinho de gasolina dos carros flex. Exato, se ele estiver com álcool. Exato. A vela nova, você bateu, ele pega na hora. Uhum. E outra coisa, e moto também é parecida? A moto, a mesma coisa. Se a moto for start, bateu no botão, a moto ela tem que pegar. Essa insistência aí, você termina causando um problema na ignição também, né? Exatamente. Na verdade, quando você insiste, o principal item que sofre é o catalisador, porque vai combustível não queimado para dentro dele e depois que ele aquece, ele vira quase que uma brasa. Hoje todo mundo se preocupa com combustível, com manutenção, muitas vezes vai numa oficina onde o preço é menor. Qual é o custo médio de uma vela, só para que as pessoas percebam que não é tão caro assim, né? Negativo. Eu costumo comentar que uma vela é barato. Um jogo de vela hoje, se for uma vela comum, ela vai custar entre 70 e 80 reais. Uma vela especial, entretanto, ela é cara, mas ela dura muito mais. Uma vela comum, ela dura entre 30 e 40 mil quilômetros. Isso de veículo. Veículo, normal. E de moto? De moto, uma vela vai custar entre 15 a 20 reais, uma única vela. Olha só, manutenção, muitas vezes a gente vai para uma oficina, está lá no custo R$200 da mão de obra e alguns componentes que são essenciais, troca de óleo, né, pastilha de freio, se você for fazer uma revisão de suspensão, né? Exato. De freio, sistema de freio, mas assim, tem detalhes que são importantes, porque senão o carro não anda, né, Carlos? Com certeza. Além de não andar, ele aumenta o índice de emissões, prejudica catalisador, bobinas, cabos, entendeu? Então, assim, é interessante que você tenha, que a gente trabalhe com manutenção preventiva. A manutenção preventiva, ela é muito mais barata, às vezes em torno de 50% a 70% mais barata do que a corretiva. Como é que o consumidor comum, ele pode identificar a vela em relação ao carro que ele tem? Olha, a melhor forma de você identificar a vela é, primeiro, a gente pede que o consumidor ele não mexa na vela. A gente aconselha que ele leve ao mecânico, a uma oficina, para que o mecânico vá e identifique a vela específica para aquele motor. Nós temos o nosso site, que tem uma tabela de aplicação. Eu faço visitas cotidianas, eu estou na NGK há quase 16 anos, fazendo visita a oficinas, fazendo palestras, fazendo eventos, a gente divulga. A gente tem a tabela física, a gente tem a tabela no site e a gente tem também uma tabela eletrônica que o vendedor ele pode baixar para o computador dele para saber qual vela é indicada para aquele tipo de motor. Bem, a intenção de Autos e Motos aqui é falar de um componente que dizem que um carro tem pelo menos 10 mil componentes aí para que as montadoras elas produzam e coloquem o veículo no mercado para que nós aproveitamos, usamos no dia a dia, nos deslocamentos. Eu sempre falo que o carro é o sapato moderno do homem, a indústria tem colocado veículos cada vez mais modernos e os componentes dos fornecedores também têm seguido a mesma linha. Eu quero aproveitar, agradecer a presença aqui de Carlos Alberto Santos, da NGK. É importante sempre, a gente fala muito de lançamento, fala de matérias e temas de serviços de motos, de veículos, de caminhões e também falar de componentes que são importantes para o funcionamento do veículo. É de essencial importância aqui para que o Autos e Motos siga aí trocando essas informações aí com quem está do outro lado. Quero agradecer a presença de você, Carlos, e até a semana que vem. Vamos acelerar? Autos e Motos TV!